Jesus é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós. Amém. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, meditando nessa palavra, num tempo em que nós estamos vendo tantas coisas, o Senhor me trouxe essa palavra, né, ao coração, e estudando e meditando. Muitas vezes a gente esquece de que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E a função do sumo sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus. Nós vimos aqui nessa série de mensagens que o pastor mostrou o templo de Salomão, qual que era a função ali do sacerdote, que era, né, espiar os pecados do povo. Ele tinha que se consagrar, ele era um homem separado por Deus, para depois ali, né, fazer o sacrifício e ali derramar o sangue para entrar no santo, para depois no Santos dos Santos. E aí a gente vê que essa é a função. Obrigada, irmão Álvaro. Do sumo sacerdote. Era oferecer a Deus pelos pecados, os sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Sacrifício de reconciliação, de paz, sacrifício de perdão, né? Então Deus separava esses homens e os santificavam ali. E esses homens, através do sacrifício, ofereciam a Deus para purificação. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Então é bom que nós meditemos nisso, que o sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar ali, né? Se a gente lembrar do templo da imagem, era aquele lugar ali depois do véu, e ali ele tinha que entrar. E tinha que estar sem pecado. Porque se ele tivesse, né, a gente sabe que era amarrado uma cordinha na cintura. Porque se ele não estivesse de acordo e santificado, ele morria ali mesmo. E ali os outros puxavam ele. Mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o sumo sacerdote. O verso 14 nos fala que ele era o grande sumo sacerdote. O maior dos sacerdotes. Ele penetrou nos céus e ele ainda está continuamente no lugar santíssimo. E mais, ele vive por interceder pelos pecadores arrependidos. Nós vamos ler isso, sabe onde? Abra sua Bíblia aí em 1 João. Deixa eu ver se eu vou achar fácil aqui. Achei. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2 nos diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós temos um advogado. Nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que morreu na cruz por nós. E ele intercede pelos pecadores arrependidos. Por isso, o autor ainda nos faz uma convocação. Olha o que ele nos diz. Conservemos firmes a nossa confissão. O que é conservar? E eu fui pesquisar o significado, para que a gente possa gravar e entender. Porque o autor está dizendo assim, conservemos firmes. Conservar é manter-se sem
alteração, é ser firme em sua convicção. Então, por isso, devemos manter a nossa convicção inabalável, sem titubear, sem ter medo, né? Nós precisamos ser firmes. Mas quantas pessoas retrocedem? Quantas pessoas nós vemos que quando chega a tribulação, o dia da angústia, o dia da dor, e se enfraquece? E nesse momento, esquece o que a Bíblia está nos dizendo exatamente aqui, que Jesus, o Filho de Deus, é o grande e sumo sacerdote. Às vezes nos bate desespero no momento, né, da tribulação, é uma enfermidade que chega, é uma adversidade, é um problema que foge ao nosso controle. E a gente se engana, porque muitas vezes nós achamos que temos o controle de alguma coisa e que nós conseguimos resolver na força do nosso braço. Mas isso é uma mentira, irmãos. Porque se verdadeiramente nós entregarmos para o Senhor e nós cremos que Deus é soberano e é que Ele é que tem o controle de todas as coisas. Então nós precisamos descansar no Senhor. E muitas pessoas se perdem no caminho, deixam o desespero tomar conta da mente, do coração, tomam atitudes erradas, porque não conseguem olhar para esse sumo sacerdote. O verso 15 nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Nos diz que este sumo sacerdote não é insensível, apático. Pelo contrário, ele se compadece das nossas fraquezas e sofrimentos. Com a encarnação, Jesus pôde experimentar a humanidade em toda a sua completude. Ou seja, por completo, Jesus experimentou o que muitas coisas nós sentimos, irmãos. E nós precisamos entender isso, que aqui nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, não é em algumas coisas, ou pequenas coisas. Diz que em todas as coisas o Senhor lhe foi tentado, mas não pecou. Não pecou. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus conhece, por experiência pessoal, os nossos sofrimentos. Talvez nós olhamos assim e achamos assim: Jesus não sabe o que eu estou sentindo. Talvez Deus nem lembra do que eu estou passando neste momento, não está nem olhando para mim, porque é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta dor, é tanta tribulação. Às vezes pensamentos que vêm à minha mente, tentações que me sobreveio, e vem à minha mente assim: jamais Jesus vai saber o que é isso. Ele é Deus. Pois a Bíblia está nos dizendo ao contrário. A Bíblia está dizendo que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele experimentou angústia, ele experimentou dor, ele experimentou humilhação. E por isso, ele conhece o que é ter lutas e fraquezas humanas. Porque como é um Deus encarnado, ele sabe o que é sentir dor, o que é sentir angústia. Como homem. Jesus era Deus, mas Jesus também era homem. Então ele é capaz de perdoar, se compadecer de nós e se condoer dos ignorantes e dos que erram. Ele entende. Sabe, eu estava pensando nisso, em algo que muitas vezes nós esquecemos. E nós não podemos esquecer, irmãos. Eu estava meditando agora à tarde, novamente no texto, e cada palavra, e eu perguntava para Deus assim: por que, Deus, que a gente se esquece disso? Por que às vezes a gente se esquece? Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que nos mantém de pé. Porque quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus da palavra, e Ele fala conosco. Abra sua Bíblia aí em Romanos 5. Eu falo que foi um dos estudos onde Deus falou tão poderosamente comigo, que mudou a minha vida. É saber quem eu sou em Cristo, mas saber o que esse Deus fez por mim e fez por você. Romanos 5, a partir do verso 1 nos diz assim:
Todos acharam? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é justificado por fé. E por conta disso, nós temos paz com Deus por meio dele. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Esse por meio de quem é por meio de Cristo. Pela fé. E isso é o quê? A esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí nos diz assim, não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações. Sabendo o quê? Que as tribulações produzem perseverança. O nosso problema é que a gente acha que quando chega a tribulação acabou. Que não tem solução, a gente não consegue, a gente fica desesperado. E o texto está dizendo que não, que até nas tribulações nós devemos nos gloriar, porque Deus nos ensina nas provações que nós passamos, irmãos. Deus tem sempre algo a nos ensinar, porque a tribulação produz o quê? Perseverança. Mas a tribulação vai produzir perseverança quando eu estou firme em Cristo. E eu sei que tem um sumo sacerdote intercedendo por mim. Olha que maravilha. E a perseverança vai produzir, sabe o quê? Experiência. Quando a gente passa por algo e a gente crê e Deus nos mostra, Deus nos aprova e a gente sai daquela situação, você já percebeu que você tem, como dizer, além da experiência, você tem autoridade para falar daquilo, de algo que você viveu. E Deus te usa nesse processo. Por isso que a gente fala para as meninas no Curadas, você está sendo curadas para curar, porque pessoas curadas curam. Você passa por situações que você vai poder dizer para outras assim, olha, eu passei por isso. E foi só em Cristo que Ele me curou e a partir daí eu consegui vencer essas barreiras. Deus está te usando o seu sofrimento, a sua tribulação, a sua adversidade. Isso traz experiência. E aí Ele nos diz assim, e a experiência? Esperança. Ora, a esperança, ela não confunde, porque nós sabemos em quem cremos e em quem esperamos. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora presta atenção no verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Pode um justo morrer por um injusto? Jesus foi o justo que morreu pelo injusto. O injusto sou eu e você. Jesus é o justo que morreu pelo injusto. E aí o texto está dizendo assim, pode alguém morrer por um justo? Pode, é normal, porque é justo. Agora morrer por um injusto, quem quer morrer por um injusto? Quem quer morrer por alguém que está numa vida de pecado? Quem quer morrer, irmãos? Você quer morrer por alguém que acabou de matar ali, um assassino? Quer morrer por um pedófilo? Por um estuprador? Irmãos, quando eu entendi o que é a justificação, ela é uma obra plenamente de Deus. Não tem nada com nenhum mérito meu, eu sou justificada por Cristo. E esse Cristo olhou para a minha mazela e pagou a conta. E disse diante do Pai, quando eu criei que Ele é o Filho de Deus e o aceitei como meu Salvador, lá diante de Deus, como sumo sacerdote que intercede por nós, Ele está dizendo assim, a conta da Daniela está paga. E isso me constrangeu, irmãos. Isso me constrangeu de uma tal forma, que não importa a tribulação, não importa a doença, não importa a prosperidade, não importa, nada disso tem valor. O que tem valor para mim é Cristo. Porque Ele olhou
olhou para mim e me justificou diante de Deus. Ele olhou para as minhas mazelas, as minhas fraquezas, mas ainda assim Ele morreu. Irmãos, isso tem que nos constranger. E isso tem que criar em nós uma perseverança de não abrir mão, de se afastar desse Deus. E aí ele diz assim, mas Deus, porque esse amor nos constrange, irmãos, quando você meditar que você era um injusto, miserável, pecador e merecia o inferno, como pecadores. Mas quando Deus, que está dizendo aqui, prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E Cristo não morreu por nós depois que eu o aceitei, depois que eu não era, eu já virei santo, não, ainda pecadores. Ele não esperou a multidão, o seu povo se reconciliar, se arrepender, Ele morreu por nós ainda pecadores. E Deus prova esse amor. É um amor, irmãos, que é imensurável, não cabe na nossa mente. Nós nunca vamos compreender, eu creio que só na glória. Com o corpo transformado, a mente restaurada, transformada, que nós iremos nem compreender, mas desfrutar desse amor face a face com o nosso Deus. E Ele está dizendo que Deus, entregou o seu Filho. Logo, muito mais agora, verso 9. Sendo justificados pelo sangue, seremos por Ele salvos da ira. Eu tenho preparado um estudo sobre a ira de Deus. Porque as pessoas não querem falar de um Deus que ira. E Deus ira, irmãos. E a ira de Deus está no seu juízo que virá. Nós merecíamos e deveríamos estar debaixo da ira de Deus. Só não estamos porque estamos justificados pelo sangue de Jesus. Irmãos, entenda isso. Não é nada que você faça porque você é bonzinho, porque você vem nos cultos todos os dias que tem culto, porque você jejua, porque você ora. É uma obra de Cristo. Somos justificados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que Ele riscou a cédula que era contra nós. É uma obra de Cristo. Não é porque eu faço, é pelo que Ele fez. Então está dizendo que nós fomos sendo justificados pelo seu sangue. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados agora com Cristo, sendo nova criatura, transformados, reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Oh, glória, maravilha! E não apenas isto, mas também nos gloriamos em quem? Em Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fomos reconciliados por meio de Jesus. Eu quero te dizer, meus irmãos, que Deus te conhece profundamente. Deus sabe exatamente o que você passa. Eu quero te dizer que Deus conhece as suas limitações, as suas fraquezas. Às vezes, quando você diz para Deus, eu não vou fazer isso mais, e acaba na sua fraqueza, sabe? Você acaba caindo, mas se arrepende. Deus conhece as suas fraquezas. E isso vai me dar direito de continuar pecando? Como diz lá em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado? E Paulo diz assim, de forma alguma. Porque se a gente que conhece a palavra e crê nesse Deus que enviou seu Filho para morrer e ter prazer em continuar pecando, você não conheceu o Senhor. Você não conheceu esse Jesus. Você não entregou a sua vida para Jesus. Porque o pecado, irmãos, nós somos pecadores. Ele acontece, mas ele vem como um desvio, sabe? Ele não pode ser algo constante na nossa vida e você sentir prazer e continuar ali na mesmice. Senão tem algo errado. Mas quando nós erramos, falhamos, pecamos, caímos,
Deus conhece, se compadece de nós. É isso que o texto está dizendo. Que Jesus sabe das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe dos seus gemidos, de como dói uma angústia na alma. O que é ser humilhado, o que é ter grandes tentações. Jesus conhece tudo isso que eu e você passamos. Mas olha o que nos diz o verso 16. Lá no texto. Quem tiver com ela aberta aí, abre para mim, irmãos, que eu perdi já. Deixa eu voltar. Lá em Hebreus, achei. Verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemo-nos. E eu fui entender o que é achegar. É uma convocação para mim e para você. Acheguemos. E aí, às vezes, a gente diz assim, se achegue aqui, fulano. Se achegue aqui. Se apegue aqui. Tem uns que falam assim, se apegue aqui. Chega junto. Se achegue. Se achegue. Esteja perto. Achegar-se é se aproximar. É tomar iniciativa própria. Então, ele está dizendo assim, se achegue. Acheguemos-nos, é um convite para nós, acheguemos-nos. Vem. É uma decisão sua, não esperando que venha do outro, mas que seja sua. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Eu quero você pertinho. Imagine Deus falando isso para você, Jesus dizendo para você assim, se achegue aqui. Achegue aqui, Daniela. Fica aqui pertinho. Vamos nos relacionar. Olha aqui, ó. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Com confiança. Sabe? Sem medo. Não vá com receio, não. Não vá com medo. Não vá com medo de ser reprovado, de ser rejeitado da sua presença. Não vá não, irmãos. Talvez você tenha dito assim, como é que eu vou chegar a Deus diante das coisas que eu estou fazendo? Deus, o meu pecado é muito grande. Sabe quando você vai conversar com pessoas que estão atoladas? Talvez no mundo das drogas, da prostituição, da homossexualidade, do crime. Sabe, quando você conversa com pessoas desse jeito, a primeira coisa que eles dizem é assim, como que Deus vai olhar para mim? O que eu faço? As coisas que eu faço, eu já fiz. Deus não tem como olhar para mim. Deus não tem como falar comigo. Essas pessoas se sentem assim, irmãos. E muitas vezes, talvez eu e você, claro, não façamos coisas assim tão horrendas, mas pecamos. E às vezes a gente se vai afastando. Deixa que o pecado vai, sabe, só nos empurrando para longe de Deus. Deixa que os problemas, você está tão preocupado, tão atarefado em resolver problemas, que você vai só se afastando, se afastando. E é por isso que a gente cai. É por isso que a gente adoece espiritualmente. É por isso que parece que fica longe de resolver o problema. Parece que está longe de encontrar uma solução. Porque nós estamos fazendo justamente ao contrário do que o texto está nos dizendo, do que a palavra de Deus está nos dizendo. Em vez de nós nos achegarmos, a gente se distancia. Porque a gente quer resolver na força do nosso braço. A gente quer procurar ajuda lá do mundo. Às vezes a gente pega conselhos com os tolos. E olha o que Deus está falando. Se achegue. Então Deus está dizendo para você hoje assim, filho meu, se achegue. Com confiança. Não tenha medo não. Não precisa se preocupar se eu vou te rejeitar. Eu sei o que você faz. Sabe? Porque Deus é Deus que sonda coração, sonda pensamento, sonda palavra. Ele sabe exatamente o que você pensa antes de você falar. E Deus está dizendo assim, se achegue. Com confiança. Vem para perto. Porque todos que se aproximam dele com coração sincero, são recebidos e perdoados por ele.
Não chega cheio de pompa. Não chega assim não. Chega quebrantado. E eu meditando isso hoje à tarde, eu falei, Deus, às vezes a gente quer florear muita coisa para falar com o Senhor. E o Senhor está dizendo assim, não, minha filha, não precisa não. Só se achegue. Fala comigo. Irmãos, que Deus é esse? Que está dizendo para mim, para você, que quer que a gente se relacione com Ele de forma íntima. Eu chorei dentro do quarto porque isso me constrangeu. Eu falei, Deus, o Senhor conhece as minhas fraquezas. O Senhor sabe que muitas vezes eu tento e acabo uma tarefa do dia, uma coisinha ou outra, uma mexida que a gente dá no celular, distancia daquilo que eu queria fazer. E o Senhor está dizendo para mim, vem filha, eu quero falar com você. Irmãos, as pessoas estão se distanciando de Deus, se tornando religiosas. Religiosidade não nos aproxima de Deus. Intimidade, relacionamento nos aproxima de Deus. Que Deus tão grande é esse? Que amor é esse? Que Deus está dizendo para mim assim, filha, fica perto. Isso me constrangeu. Filha, fica perto. Eu quero você perto. Eu quero falar com você. Eu quero que você me ouça. E às vezes a gente deixa as tribulações, os pensamentos, as nossas ambições, nos afastar desse Deus que quer se relacionar conosco. Às vezes nós queremos tanta coisa, fazer para Deus tanta coisa. E Deus está dizendo só para a gente assim, achegue aqui, filha. Eu quero falar com você. Eu quero que você me conheça. Irmãos, nós não experimentamos mais de Deus porque a gente não se relaciona com Deus. Nós não vemos mais no mundo espiritual e no sobrenatural porque a gente não se achega a esse Deus. Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam do nosso jeito. Fala assim, não Deus, só fica aí que eu vou resolver. Aí dá errado, a gente corre. Aí dá o BO, como diz o outro, a gente corre. E Deus não quer só nos socorrer no momento das tribulações, não. Deus quer falar conosco em todo o tempo. O texto ainda nos diz assim, acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Há um trono de graça disponível para mim e para você, meu irmão. Há um trono de graça à nossa disposição. E os recursos desta graça estão lá. Em tempo oportuno. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Que tempo oportuno é esse? O tempo da necessidade que nós temos. Seja o que for, é salvação, é tempo oportuno. É libertação, é tempo oportuno. É um momento de cura, é um tempo oportuno. É me colocar à disposição para ser instrumento de Deus, é tempo oportuno. É uma busca por emprego, é um tempo oportuno. É uma renovação, é um tempo oportuno. Todo tempo é um tempo oportuno que está à nossa disposição para nós buscarmos socorro nesse trono, irmãos. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando nós nos achegamos a Deus com confiança, há misericórdia para nós. O Senhor se compadece de nós, porque o texto nos diz que Ele nos conhece, porque Ele foi tentado e Ele sabe das nossas fraquezas. Então Ele está dizendo, há socorro para você. O Senhor está pronto a nos socorrer, seja as nossas necessidades espirituais ou seculares. É claro, em tudo nós devemos buscar socorro no Senhor, resposta no Senhor, direção no Senhor. E Ele está dizendo isso para nós. Se achegue, vem com confiança, não vem com medo não.
E eu te digo mais, se achegue sabendo que você é filho. Se achegue sabendo que você é justificado e lavado pelo sangue de Jesus. Se achegue a esse trono sabendo que você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Se achegue. Irmãos, isso é ter identidade em Cristo. É saber quem você é, que você é filho. E que por mais que você falha, você tem um advogado. Foi isso que nós lemos. Um advogado que nos defende. Que intercede por nós. Então o Senhor está nos dizendo, se achegue. Se achegue a Deus, pois há um trono de graça e misericórdia esperando para aqueles que se voltam para o Senhor. Sentindo a necessidade de ser perdoado, vá para os pés do Senhor. Se achegue a esse trono. Sentindo a necessidade de ser amado, é lá no trono da graça que você vai encontrar amor. Amor que restaura, amor que cura. É um tempo novo, é um tempo de recomeço na sua vida. Se achegue a esse trono da graça, que lá você vai ser renovado e restaurado. E Deus vai fazer tudo novo. É nesse trono que nós vamos encontrar. É andando na soberana vontade de Deus. Confiança, irmãos, nos remete à fé. Quando a gente crê, a gente confia. A gente se achega a esse trono, até com intrepidez, com ousadia. Sabe, Davi chegava assim a esse trono. Davi chegava-se a Deus com o coração rasgado. E não é à toa que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não tinha meio termo para Davi, mas tinha coração sincero, quebrantado, contrito. Então o Senhor está dizendo para nós, se achegue. Não deixa as tribulações, não deixa aquela escorregada, sabe? Não deixe que isso te afaste da sua confissão em Deus. Porque o diabo tem trabalhado na mente das pessoas que não adianta mais você ir até a Deus. Não adianta você buscar a Deus. Sabe, o que mais você escuta de pessoas assim, é dizendo assim, aí, o que adianta? Você está nessa vida aí, agora você vai para a igreja. Resolve alguma coisa? Vai não. Fica aí. Deus não vai nem te ouvir. Deus não está preocupado com você, não. É assim que o diabo fala, irmãos. Às vezes a tribulação está tão grande, o seu desespero que bate, nós somos falhos. O desespero está tão grande, você fala assim, Deus não está me ouvindo, eu vou lá na igreja, vou não. E aí a gente não fala, não ora e não se achega. Mas Deus está dizendo para nós esta noite, se achegue a mim. Se achegue com confiança. Não retrocede não. Fiel é Deus que te prometeu. O nosso Deus é fiel, irmãos. E a sua promessa Ele cumpre, Ele zela pela sua palavra. Então vamos prosseguir, confiando no Senhor. E não esqueça disso. O Senhor quer que você esteja próximo a Ele. Que você entregue para Ele as suas dores, as suas aflições, mas as suas lutas, as suas vitórias, as suas alegrias, o seu louvor, a sua adoração. Hoje eu ouvi uma mensagem assim, a gente louva a Deus pelo que Ele é. E a gente adora a Deus pelo que Ele faz. A gente louva pelo que Deus é e adora pelo que Deus faz. Que essa seja a nossa vida. Acheguemos-nos a Deus. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé, nós vamos estar orando ao Senhor. Por esse Deus maravilhoso. Esse Deus que nos constrange e que nos convida nesta